Então, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos à nossa plenária de dezembro. Bem, eu vou ler agora a nossa pauta da reunião, vai ser a nossa última reunião do ano. E conforme os membros já sabem, o PR não pôde participar hoje, aí ele pediu que eu comandasse. E aí eu vou ler para vocês a pauta, ok? Então, nossa pauta da reunião de hoje, nós vamos falar primeiramente sobre as correspondências recebidas, que a gente recebeu o ofício número 12 da COPCAT, da cooperativa, encaminhando à Defensoria Pública e ao Conselho solicitando apoio às demandas que forem possíveis. Eu vou dar uma lida depois nesse ofício. E o ofício número 13 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é em resposta ao ofício que o CODEMA enviou, então também vou ler em relação a esses ofícios. E o ofício número 12, também em resposta sobre a autorização dos cortes de árvore. Nossa segunda pauta foram as correspondências enviadas. Foram esses dois ofícios que eu te falei, que eu falei que foram respostas aos ofícios que a gente enviou. Então, vou ler esses dois ofícios. A terceira pauta seria, como eu comentei com o Newton mais cedo, seria a frequência dos nossos conselheiros, o desligamento dos membros que não participaram de nenhuma plenária. Nós tivemos vários membros que não participaram de nenhuma plenária, e seria o desligamento desses e a indicação de novos membros. Sei que tiveram algumas mudanças na secretaria, tanto na secretaria de agora Meio Ambiente, agora é Sustentabilidade e Ambiente, quanto na secretaria de Infraestrutura e nas outras secretarias. Então, talvez esses membros, essa mudança possa vir a termos membros mais assíduos e mais participativos no Conselho. Nossa quarta pauta seria a da eleição do secretário do CODEMA. Como os conselheiros sabem, a Débora se desligou. Oficialmente, a gente precisa de alguém para ocupar, no caso, a vaga dela de secretário. A quinta pauta seria a denúncia, levantada até no grupo pela membro Francisca, sobre a invasão em uma área do projeto de reflorestamento da Cimento Tupi. A sexta seria a indicação para moções de agradecimento. Isso a gente vai convidar posteriormente a Júlia para falar sobre isso. E a nossa oitava pauta seria o balanço, sétima pauta seria o balanço das atividades da Secretaria de Meio Ambiente, que no caso agora é Sustentabilidade e Ambiente. Para isso a gente tem a participação da secretária, a Caroline, que ela vai nos falar sobre o que foi feito na secretaria, e aí para encerrar, no caso, a nossa reunião. Conforme foi exposto, a nossa primeira pauta serão das correspondências recebidas. Como a gente recebeu dois ofícios sobre as correspondências que a gente enviou. Então, eu vou falar primeiro das correspondências que a gente enviou. A gente enviou o ofício número 8 sobre o corte de árvores, que é sobre como foi levantado nas nossas reuniões anteriores, na nossa última plenária. Foi levantado principalmente a questão dos cortes das árvores em frente ao hospital, e o Conselho, como parte do Sistema Municipal de Meio Ambiente e tendo poder deliberativo, manifesta interesse nos assuntos pertinentes ao licenciamento para corte. Como foi levantado a questão de que o Conselho tem poder deliberativo, a gente enviou esse ofício para a Secretaria solicitando que, ao realizar as vistorias dos processos, onde seja necessário poda drástica ou corte definitivo, que ele seja encaminhado ao CODEMA. Tanto o laudo técnico da secretaria que autoriza isso, para que o mesmo possa fazer a avaliação do corte. Então, para que a gente não seja informado posteriormente, até para que diminuir, no caso, que a gente saiba o que está acontecendo previamente, para que a gente não seja pego de surpresa. E para que podemos apresentar aos munícipes, em forma de relatórios fotográficos, de referenciamento das árvores que serão plantadas como compensação, para isso a gente solicita à secretaria que realize o plantio compensatório, apresente os devidos relatórios. Então, esse foi o nosso o ofício número 8 de 2021, que a gente enviou para a Secretaria de Meio Ambiente. Isso a gente recebeu como resposta da secretária de Meio Ambiente, no caso, agora a Secretaria de Sustentabilidade e Ambiente. Ela nos enviou, até o PR mandou lá no grupo, para quem quiser ler na íntegra. A secretária, depois ela está presente, se alguém quiser fazer algum questionamento para ela.
ela nos apresentou a resposta que os processos que dispõem sobre autorização de corte de árvore ocorrem mediante acompanhamento técnico e preenchimento de termo de avaliação de árvores, levando em conta a responsabilidade sobre as decisões tomadas e respeitando a Lei Municipal número 950 de 2016, que é referente ao Código Ambiental Municipal, que em seu artigo 66 diz: o órgão municipal de meio ambiente promoverá a adequação de vegetação dos espaços públicos conforme planejamento técnico. Apesar de ser um órgão deliberativo, o CODEMA é responsável por atuar junto ao processo de licenciamento ambiental, atividade ainda não realizada pelo município. Em outros casos, deve deliberar sobre assuntos ambientais quando solicitados pelo Poder Executivo. Como a autorização é um assunto totalmente técnico, não se trata de um processo de licenciamento, subentende-se que não há necessidade de deliberação por parte do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Quanto à apresentação de relatórios, não há oposição. Os processos são de livre consulta, podendo o CODEMA consultá-los e configurar o relatório que será disponibilizado pelos munícipes em conjunto com o corpo técnico da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente. Esse foi o ofício enviado pela secretária e que está disponível lá. Se alguém quiser algum questionamento, pode fazer em relação depois, posteriormente, à secretária. Em relação ao nossa segunda correspondência enviada, foi o ofício número 9, de 2021, que é referente ao Fundo de Saneamento, Fundo Municipal de Saneamento do Meio Ambiente. E, no caso, o CODEMA enviou perguntando à secretária se o Conselho de Meio Ambiente, eu vou ler para vocês, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município de Coatis, em busca de melhorar as condições de trabalho da Secretaria e do Agrupamento Ambiental, utiliza como base o artigo 3º da Lei 630, de 24 de outubro de 2008. O artigo 3º fala que o Fundo Municipal de Meio Ambiente, o FMMA, será gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Finanças, que terá conta corrente específica sobre orientação e controle do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Realizaremos uma plenária extraordinária e eleição dos membros que irão compor a diretoria, conforme previsto na lei de criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, para que possamos ainda, esse ano, aprovar a compra de equipamentos necessários para a Secretaria de Ambiente. Antemão, gostaríamos de sugerir que o recurso disponível informado em plenária de fechamento do ano de 2020, disponibilidade para exemplo, fosse utilizado. Sabemos que a gestão passada realizou um pedido de compra de computadores, no entanto, não foi efetivada na época, e que o recurso ainda está sem uso. Entendemos que precisamos movimentar esse assunto, pois com esse recurso podemos melhorar as condições de trabalho, assim como realizar projetos e, consequentemente, aumentar nossa pontuação do ICMS Verde. Estamos à disposição para apoiar e agilizar as devidas autorizações. Então, esse ofício foi enviado por nós, do Conselho, perguntando sobre o destino do dinheiro do Fundo de Saneamento. Em resposta, nós obtivemos o ofício número 13 da Secretaria de Sustentabilidade e Ambiente, em que a secretária respondeu o seguinte: prezado, faz-se necessário a eleição da diretoria para que, após tal ato, o tesoureiro entre em contato com a Secretaria Municipal e trate as ações que permitirão regulamentar o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Me coloco à disposição para acompanhar e contribuir com esse processo. Sobre o pedido de compra citado no ofício supracitado, informo que não há ciência da existência do mesmo nem da sua tramitação. Solicito, se possível, o número do processo administrativo pelo qual está sendo para que a viabilidade do processo. Por favor, quem entrou aqui, a Francisca, pode desligar o microfone? Boa noite. Isso, obrigada. Para a gente prosseguir. Então, gente, essas foram as correspondências enviadas e recebidas, e pela resposta da secretária. No caso, as informações referentes ao fundo, a gente precisa primeiro eleger o tesoureiro para que ele possa fazer a ponte e a gente possa obter essas informações, pelo que foi passado pela secretária. Nossa terceira pauta, no caso, seria a frequência dos conselheiros. Como foi apontado, já a gente
pelo próprio Newton hoje, a gente teria um total de 16 membros, mas devido a gente tem umas 4 vagas de conselheiros que não estão vindo, né? Nós temos, no caso, o conselho ele deverá ser composto pelos representantes, 2 representantes do órgão municipal ambiental, 6 representantes do governo municipal ligados às áreas rurais, 4 representantes da sociedade civil, 2 representantes do setor empresarial e 2 representantes do conselho afins da área ambiental. Atualmente, os representantes ligados ao governo sou eu, né? No caso, eu sou da Secretaria de Obras, né? Agora em Infraestrutura. O meu suplente é o Alan. No caso, ele nunca participou nem nada, então tem a vaga dele. Aí teria também o Luciano, também da Secretaria, ele também nunca participou. A Kátia seria suplente do Luciano, que também nunca participou. Nós temos o Rabelo, que está, inclusive, presente hoje, e o suplente dele seria o Diego de Oliveira Mota. Então, dos representantes do governo municipal, nós temos participando só eu e o Rabelo, desses das áreas ligadas. Dos representantes da sociedade civil, a gente tem atualmente o Newton, o Newton, a Thalissa e o Paulo. E o suplente do Paulo é a Júlia. E do setor empresarial, a gente tem a Maísa, que também não tem participado, e a Francisca, que é a que participa das nossas reuniões. E do órgão ambiental, a gente tem a Irene e a Débora. No caso, como eu já mencionei, a Débora pediu desligamento, então tem que alguém ocupar a área dela na parte do órgão municipal ambiental, tem que ocupar, e até para a gente ver a questão do nosso secretariado, como vai ficar em relação ao nosso secretariado. E nós temos também a Irene participa das nossas reuniões, e geralmente ela está participando das nossas reuniões. E aí eu queria saber de vocês, o que tipo, quando vocês acham que a gente pode fazer essa eleição? Eu acredito que hoje não, porque a gente não tem a maioria dos membros presentes, e até porque essa reunião a gente teve que mudar a data, então a gente teria que nos programar para fazer essa reunião. Pode falar, Newton. Então, eu ia, na verdade, eu ia ver com a secretária, aproveitar que ela está aí, que de repente ela pode tirar essa dúvida para a gente, porque antigamente no conselho, o próprio conselho se mobilizava e tentava puxar membros para o conselho e enviava ofício para o governo, né, para o executivo, para indicar os membros do executivo. Hoje o nosso conselho foi aberto com 14 membros só, que o correto seria 16, foram abertos só com 14, e hoje temos só 8 atuantes, então nosso conselho está pela metade. Então eu queria saber se a gente vai proceder de um modo operatório antigo, né? O conselho se mobiliza e busca esses membros e solicita ao governo para indicar os membros dele, ou se vai ocorrer, igual aconteceu no início do ano, um novo chamamento para recompor, né, vamos dizer assim, para completar esse quadro. Então a gente precisa saber qual vai ser esse procedimento para a gente saber que medida a gente vai tomar. Se a gente vai enviar um ofício executivo solicitando que faça esse chamamento, igual ele fez no início do ano, né, do ano quando ele entrou, quando ele assumiu, ou se a gente é que vai fazer essa tramitação de buscar esses membros, entendeu? Eu, particularmente, eu prefiro a gente ver pessoas, realmente sondar pessoas que tenham interesse em participar do conselho e que vão realmente participar ativamente, do que simplesmente convocar, porque a gente sabe que eu trabalho na prefeitura, eu sei como que quando a gente manda o ofício, eles simplesmente colocam lá o nome, não necessariamente a pessoa tem interesse em participar. O que acontece, por exemplo, no nosso conselho, que muitas pessoas foram nomeadas sem nem saber que foram nomeadas. Então, eu acho que seria mais fácil a gente procurar mesmo, mandar um ofício solicitando, mas procurar membros que tenham interesse de participar ativamente do conselho.
Ô, Bárbara. Gente, Oi. vocês estão me escutando? Boa noite. Sim, boa noite. Eu acho que o que deve ser feito é o seguinte: o CODEMA manda um ofício para a Secretaria de Governo, porque quem gere a parte de conselho é lá, né? Informando sobre a baixa participação dos membros já nomeados, e aí manda um outro ofício com as indicações já, né, que o CODEMA achar melhor. Eu acho que o ideal seria isso, porque uma vez que a gente aponta, o CODEMA aponta um problema de que tem baixa participação e o conselho tem que funcionar, ele avisa o governo, porque a Secretaria de Governo não está sabendo disso ainda, para a Secretaria de Governo está tudo funcionando 100%. Então, ele informa o governo de que o conselho não funciona e já se prepara para enviar um ofício com a indicação dos nomes. Porque a partir do momento que esse primeiro ofício chega na Secretaria de Governo, vai haver o questionamento com quem é membro do poder público que não está participando, e aí o governo vai começar a se programar ou para que esses membros participem ou para que se troque esses membros. Então, acho que o caminho é esse. Eu acredito que a gente pode sim realmente seguir esse caminho de comunicar, né? Porque provavelmente a Secretaria de Governo não está sabendo mesmo. Mas eu acho que seria válido o que a secretária apontou, da gente indicar já as pessoas que estão participando, a gente procurar quem está participando. Porque não vale só a gente mandar o ofício convocando, porque, como eu falei, eles vão colocar pessoas que às vezes nem têm interesse em participar. Então, a gente tem que procurar pessoas que vão participar, mas tem que realmente comunicar ao governo essa mudança de membros. A gente poderia fazer isso já na nossa primeira reunião. E aí, uma coisa que eu acho que talvez ajude, talvez rever a formação do conselho, a lei de formação, o regimento, eu já não sei qual dos dois teria que ser revisto, para que se tenha uma brecha, para que quando a gente não tem membros de conselhos afins ou de outro, não sei, eu não lembro todos, de conselhos afins ou do poder empresarial, dos empresários ali, do grupo empresarial, para que a gente possa substituir por outras partes que queiram participar. Por exemplo, hoje acho que a gente tem mais gente da sociedade civil que não é conselheiro, mas que participa da plenária. Então, se a gente conseguisse achar uma brecha para conseguir transformar essas pessoas em conselheiros, uma vez que a gente não tem um grupo interessado, e aí a gente tem que rever a legislação ou o regimento, não sei. Talvez seja uma boa para começar a traçar esse caminho para o ano que vem. Newton, você que foi presidente, né, tem mais conhecimento sobre o regimento. A gente consegue rever o regimento conforme apontou a secretária? Tipo, para fazer essas modificações? Então, consegue sim, só que o ideal para poder fazer essa revisão do regimento interno seria que o conselho tivesse completamente formado, entendeu? Para não deixar vício. Porque hoje, o que acontece? A gente estava com lá essa defasagem vamos dizer, quando foi criado o conselho, ele foi criado com 14 pessoas, estava com a defasagem de 2 pessoas do conselhos afins. Então, o conselho ele é metade executivo e metade sociedade civil. Ele estava com 6 pessoas do executivo e 4 pessoas. Peraí, calma aí. Estava com 8 pessoas do executivo, perdão, e 6 pessoas da sociedade civil. Então, isso deixa vício, porque, vamos se dizer assim, o executivo estando com 8 pessoas, ele pode movimentar o regimento interno mais para o lado dele do que para a sociedade civil, porque numa votação ele tem mais peso de voto, entendeu? Então, o ideal é que essa revisão do regimento interno seja feita depois que o conselho esteja completamente formado, para não deixar brecha de vício. Ou que pelo menos, vamos dizer assim, desculpa, tá? Ou que pelo menos o conselho esteja paritário, vamos dizer, 5 pessoas do sociedade civil e 5 pessoas do executivo, para não deixar margem de, se tiver mais sociedade civil,
ele vai optar pro lado dele, né, grosso modo, né, para não deixar esse vício, porque pode dar esse sentido, entendeu? Não que vá acontecer, mas deixa a, a aparentar isso, entendeu? Entendi sim, Newton. Conforme a Júlia apontou aí no chat, o artigo 52, ele diz que as alterações deste regimento só serão possíveis por decisão de 2/3 em maioria absoluta dos conselheiros reunidos para este fim. Então, conforme o Newton mesmo apontou, a gente só consegue ter essa alteração deste regimento quando a gente tiver ele completo. E quando a gente tiver ele completo e conseguir reunir para falar sobre isso. Entendeu? Mas enquanto a gente não consegue fazer essa revisão do regimento, a gente tem que procurar completar o nosso conselho. Ou seja, a gente vai ter que mandar o ofício e pedir essa convocação. Provavelmente vai ser uma das nossas primeiras metas para 2022. Então, com relação ao conselhos afins, a gente podia tentar buscar pessoas do culto PAC do Concidade, que eles sempre participaram do nosso conselho. Eu acho que aqui não é culto PAC mais agora, acho que é CUPAC, alguma coisa eu não lembro porque mudou a sigla lá um pouquinho. E o Concidade, que também eu acho que teve agora uma eleição, agora há pouco tempo. Então já ia completar 2. Se a gente conseguisse pessoas do governo ligada ao governo que atuasse, ia faltar só uma pessoa como é que fala? Do setor empresarial. E aí eu ia até sugerir aquele rapaz que é lá do Sul, com o Mário, ele sempre teve vontade de participar do conselho. De repente podia fazer uma carta convite para ele, entendeu? E aí vai conseguir fechar o total, né, do colegiado. Eu tinha pensado no Concidade mesmo, porque ele ficou sem estar ativo durante um tempo e agora teve a plenária. Teve a formação dele e eu acho que seria uma boa para a gente. O Concidade é um dos mais importantes conselhos, então seria importante que a gente tivesse ele dentro do nosso conselho, participando do nosso conselho. Em relação aos membros do governo, atualmente, como eu falei, só tem eu e o Rabelo, porque o outro membro, que é a Irene, no caso, é da parte do órgão ambiental. Então, do governo mesmo seriam 6 membros e só tem 2. Então, a gente precisava procurar gente dentro das secretarias, não só da Secretaria de Sustentabilidade e Ambiente, porque entra como o órgão ambiental, mas a gente tem que procurar nas outras secretarias. E quem tiver alguma ideia de pessoas dentro do governo que queiram participar, que seria uma boa ideia, a gente pode enviar uma carta convite para elas também. Então, na vigilância sanitária tinha um menino, acho que é o Wellington, eu tenho que tentar lembrar depois o nome dele, eu vou puxar nas atas. Ele participava, você vê, ele morava acho que em Barra Mansa, Volta Redonda, ele estava presente em todas as reuniões. Eu não lembro se era a Gracinha, eu não sei se é a Gracinha, que eu acho que continua, mudou o governo, mas ela continuou trabalhando na prefeitura, que também participava das reuniões, então essas duas aí já consegue, é só fazer o contato. A Norma também participava bastante, mas eu acho que a Norma, nessa mudança de governo, ela não está mais no governo. Então, aí eu acho que só vai tentar ver mais 2 pessoas aí. Podia tentar ver mais alguém, né, da guarda, talvez, como, né? Ah, não, mas a guarda já tem 2, né? Ou podia tentar ver mais um. A educação, talvez, se conseguisse alguém, seria interessante por causa da parte de educação ambiental. Aí tem que dar uma sondada aí pra gente tentar ver se consegue mais algumas pessoas. Sim, eu sei que, por exemplo, tem a Gracinha ainda está lá na Rural, eu posso entrar em contato com ela e conversar com ela diretamente, se ela tem interesse. E eu posso procurar ver alguém também lá da Secretaria de Infraestrutura, se alguém tem interesse também. Eu não sei, porque por conta o Luciano, ele até chegou a falar comigo que ele até tinha interesse em participar, só que aí por conta dos horários das reuniões, ele não consegue. Então, por isso que ele até não tem participado.
porque era um problema para ele, era uma problemática, era a questão dos horários. E aí por isso que ele não tem como participar. Mas aí eu posso procurar lá dentro da secretaria, eu falar com a Gracinha, posso procurar mais alguém. Quem souber, tipo, até da guarda também. Da educação eu acho uma boa, até pela proximidade da questão das campanhas de educação ambiental, que a própria Secretaria de Ambiente tem feito nas escolas. Então eu acho que essa proximidade daria uma boa pra gente, no caso. Em relação também aos desligamentos, a gente tinha deixado para fazer nessa reunião, no caso, a eleição do secretário do CODEMA, porque conforme a gente já foi informado, não sei se todos os membros presentes estão sabendo, que houve desligamento da nossa secretária, que era a Débora, e aí a gente precisa ocupar o lugar dela. E aí, se alguém que está presente tiver algum interesse em ser secretário, no caso o Newton, a Júlia, o Rabelo, que queiram participar, ou a Francisca que queiram participar, secretário, a gente pode manifestar interesse e a gente vota, entendeu? Se alguns de vocês tiverem interesse, agora é a hora de se manifestarem. Caso a gente não tenha ninguém que tenha interesse, a gente provavelmente vai ter que fazer uma outra reunião para esse fim, né? Para eleger o nosso secretário. E a gente deixa para nossa próxima reunião. Nenhum dos membros que estão presentes querem ser secretário? Eu acredito que não, né? Então, como não teve ninguém querendo ser, a gente vai ter que deixar para nossa próxima reunião a votação do nosso novo secretário. E alguém tem mais algum apontamento sobre as frequências de desligamento e alguma ideia para a gente indicar novos membros? Que aí eu passo para a próxima pauta. Se ninguém tiver mais nenhum, eu posso passar para a próxima pauta? Aqui. Então, conforme eu faria para encaixá-lo, né? Porque eu não sei se ele poderia entrar como conselho afim, porque os nossos membros da sociedade civil estão completos. Aí eu não sei como faria da sociedade civil. Na verdade, da sociedade civil estão completos, que a gente tem. Eu sei que a Karina também tem interesse em entrar, mas aí teria que entrar, no caso, como membro de um conselho afim. Eu acredito que daria para o Jailson entrar. Vocês têm mais alguma ideia de como o Jailson e a Karina podem entrar também, além disso?
Porque eu só consigo pensar, no caso, como os nossos membros da sociedade civil são 4 membros, né? O Newton, a Thalissa, o Paulo e a Júlia. E são atuantes, a gente só teria do setor empresarial a nossa vaga, de acordo com o nosso regimento atual, e a dos conselhos afins e a do governo. Então, como acho que acredito que o Jailson não faça parte disso, eu não sei. Pode falar, Newton. Então, eu acho, só que depois teria que conversar com a Thalissa. Eu acho que a Thalissa consegue ir para o setor empresarial, porque acho que ela tá lá com alguma coisa de yoga dela lá, não tá? Eu acho que a Thalissa consegue ser remanejada para o setor empresarial e aí abre uma vaga na sociedade civil. E aí, no caso, seria o conselho afim, teria que, né, talvez ou o Jailson ou a Karina tentar entrar em algum dos conselhos, né, ou o conselho de educação, ou o conselho de até o próprio Concidade ou Cutupac e aí participar, só que aí a pessoa vai ter que participar de 2, né, tanto do Cutupac quanto desse, né, que é o único meio agora, por enquanto, que está tendo, que é essa vaga no empresarial e a vaga nos conselhos afins, que na verdade no conselho afim tem 2 vagas, né. É verdade, a Thalissa ela tem um estúdio de yoga dela, acredito que a gente consiga remanejá-la para o setor empresarial. Inclusive, a gente fecharia esse do setor empresarial, que a gente tem a Maísa e a Francisca, que apenas a Francisca é atuante, então a gente traria a Thalissa para esse e consegue trazer o Jailson. Aí, no caso, teria que ver se traria o Jailson ou a Karina, que a Karina também nas últimas reuniões, nas últimas plenárias, manifestou interesse também em participar. E aí a gente teria que ver como que faria, porque a gente realmente precisa de 2 dos conselhos afins. Aí teria que ver se eles teriam disponibilidade para participar também de outro conselho, né, para poder entrar no CODEMA através desses outros conselhos. Mas dá para conversar, dá para remanejar a Thalissa, sim. A gente pode pensar nisso, de remanejar e trazer. O bom é que o Jailson já é uma pessoa que está ativa, participa da questão da cooperativa, então seria um bom aditivo para a gente. Acredito que dá para a gente pensar nisso, sim, para remanejar já em janeiro, já começar a mexer nisso. O Jailson, ele participava como conselheiro no Cutupac. Eu não sei se ele ainda está. A gente pode verificar para ele entrar como conselho afim. É porque os conselhos foram todos renomeados, né? Acredito que foram todos renomeados. Eu não sei se ele ainda faz parte do Cutupac, porque eu acho que ele também fazia parte do Cutupac como parte da representante do governo. Então, eu não sei se ele ainda faz parte, mas eu posso procurar ver isso, sim. Ver para colocá-lo como conselheiro afim, de conselho afim. Acredito que a gente já pode passar para a próxima pauta, né? Que aí já seria a questão da Francisca, que eu chamaria a Francisca para falar. Francisca ainda está na reunião? Francisca, está me ouvindo? Que é sobre a denúncia sobre invasão em área do projeto do reflorestamento da Cimento Tupi, que ela trouxe essa denúncia lá no grupo, e aí eu queria saber, tipo, que ela tinha interesse em falar sobre isso. Então, Francisca ainda está participando, gente? E sabe me informar? Então, acho que a Francisca não está participando, mas enfim, para quem não é do grupo, no caso, não é membro, a Francisca colocou uma denúncia lá sobre o processo de reflorestamento, a invasão, num processo de reflorestamento lá da Cimento Tupi. E aí a gente, enquanto eu gostaria de pedir, no caso, que o pessoal do CODEMA concordasse, da gente fazer um ofício para pedir à secretária
Secretaria de Meio Ambiente, no caso, Sustentabilidade e Ambiente, pediu acesso a esse processo de reflorestamento e pedir providências em relação a essa denúncia dessa invasão. Então, eu queria saber se vocês concordam da gente enviar esse ofício para a Secretaria sobre esse processo. Essa área da Tupi seria qual? Aquela lá atrás do Bondarovski? Indo lá pro sentido Horto? Sim, eu acredito que sim, pelo que ela mandou, seria essa invasão lá. Entendeu? Acho que já tiveram outras denúncias também de que o pessoal estava invadindo a parte lá do horto, a área de reflorestamento. Então, a gente teria que enviar um ofício para a secretaria, pedir informações a respeito desse processo e pedir providências em relação a essas denúncias. Justamente, de repente até, né, solicitar, às vezes enviar um ofício à guarda ambiental, que eu não sei se a guarda ambiental tá ligada à Secretaria de Meio Ambiente ou se está ligado à ordem urbana, para aumentar também a fiscalização lá nessa área, né? Não só nessa, mas em outras também, né? Porque tem bastante área verde do município aí que está sendo utilizada e de repente seria interessante não estar monitorando só essa, mas todas, né? Que a gente até fazia um trabalho aí mais em cima dessas áreas. O Rabelo apontou aqui no chat que, na verdade, a Francisca foi sobre a área verde do Santa Bárbara. Mas tem também sobre a questão do horto. Mas o que a Francisca mandou lá no grupo foi sobre a área verde do Santa Bárbara. Então, a gente teria que, no caso, fazer essas duas providências, né? Em relação à área do horto e em relação a que a Francisca mandou sobre o Santa Bárbara. E sobre a questão da guarda ambiental, eu acredito que a guarda ambiental responde à Secretaria de Ambiente. Até essa semana eles fizeram um treinamento. Então, eu acredito que eles fazem parte da Secretaria de Ambiente. Até a secretária pode nos esclarecer, mas eu acredito que seja, sim, da Secretaria de Ambiente. Bárbara, a Guarda Ambiental tecnicamente está ligada, né, à Secretaria de Sustentabilidade e Ambiente. Então, automaticamente, se vocês forem enviar um ofício, ao enviarem um ofício para a secretaria repassa a informação para a guarda. Então, quem tem que ser acionada é a secretaria, e não a guarda em si, tá bom? Então, no caso, seria para a secretaria mesmo que a gente enviaria. E aí eles repassariam essa informação e quem tomaria, no caso, verificaria isso seria o pessoal da guarda. Mas a gente repassaria esse ofício para a secretaria, conforme a própria secretária apontou. Perfeito, então. Aí eu acho que já põe até em votação. Se alguém for contra o enviar o ofício, que se manifeste, senão já deixa até aprovado o ofício, né? Também concordo. Vamos abrir então. Quem está, os membros que estão presentes, todos aprovam o envio do ofício? Aprovado. Então, como foi aprovado, a gente vai fazer isso e vamos enviar o ofício para a Secretaria de Sustentabilidade e Ambiente. Agora, a nossa próxima pauta, eu vou chamar a Júlia, porque convidar a conselheira Júlia a falar sobre a indicação para moções de agradecimento. A Júlia, passo a palavra para você. Boa noite a todos. Bom, na verdade, foi só uma sugestão que eu coloquei lá no grupo para que o conselho, como já é de costume mesmo, assim como o Nilton pontuou, de dar moções para algumas pessoas que, de certa forma, contribuíram para o meio ambiente. Então, a ideia aqui é propor que cada membro, né,
coloquem nomes em votação para que a gente possa estar elegendo 2 ou 3 pessoas para estar recebendo essa moção. Acho que o Nilton pode até explicar melhor como é que era feito antes, né? Que antes era uma parceria com o Cutupac, e aí era dada essa moção. Agora, não sei, ainda como não teve como ninguém levantou essa ideia, eu queria ver como que a gente pode estar fazendo esse ano para estar entregando essa moção aí para as pessoas que o conselho pontuar. Eu vou falar rapidinho, que eu vou precisar me ausentar uns 2 minutinhos aqui. Então, antigamente, o Cutupac e o Codema, eles faziam, se eu não me engano, o nome era Prêmio Ambiental, alguma coisa assim. Tanto o Cutupac quanto o Codema levantava pessoas possíveis para receber esse prêmio. Um deles até é um rapaz que mora, um senhor que mora perto do Estrela, que naquela estrada que vai para Falcão, aquela principal lá onde o pessoal fica correndo, ele plantou um monte de árvores lá. Teve até uma entrevista com ele na época que foi dado esse prêmio aí. Saiu até na TV Rio Sul. Então a gente pensava nessas pessoas que faziam algo para o meio ambiente do município, a troco de nada, por amor, e aí votava, e aí no meio do ano o Cutupac, né, elegia uma pessoa e a gente dava o prêmio para essa pessoa, e no final do ano o Codema elegia outra pessoa, e aí era uma no meio do ano e uma no final do ano, né? Era mais ou menos assim que funcionava. Se a gente puxar as atas anteriores aí, dá para, acho que de 2018, 2019, dá para poder entender melhor um pouquinho. Eu fiquei, infelizmente, esse final de ano eu fiquei muito agarrado, eu não consegui pensar, buscar essa memória aí para poder estar falando hoje, tá? No caso, eu acredito que seja uma boa, sim. A gente teria que buscar até em parceria com a própria Secretaria de Munícipes que atuaram. Não sei se a Secretaria teve esses munícipes que atuaram em prol do meio ambiente da cidade, mas se eles tiverem também, a gente poderia até pegar com eles alguma indicação. E a gente poderia, sim, colocar lá no grupo, as pessoas poderiam, os membros poderiam ir indicando, e a gente poderia pensar nisso de forma mais organizada, no caso, para organizar 2 vezes ao ano, para até incentivar as pessoas a fazer esse bem para o município, no caso. Esse ano foi um ano até meio conturbado, porque é o primeiro ano de gestão, né? Então acaba que a gente não fica muito. Enfim, a secretária gostaria de falar. Pode falar, Carolina. Ô, Bárbara, só para deixar claro, eu acho que talvez a gente tenha que ver essa questão da moção, porque quem dá a moção é a Câmara de Vereadores, né? Então, quem deveria fazer uma moção, se for o nome moção, teria que ser lá. E só se a gente for realmente criar esse prêmio, né, se o Codema for criar, é interessante que ele seja regulamentado mediante decreto, para que a gente não tenha problemas e que ele tenha validade. Porque eu, por exemplo, não sabia que existia essa premiação. Eu nunca vi nada, nenhuma legislação ou nada do tipo. Então, normalmente, quando a gente faz um programa, um projeto, alguma coisa, a gente quer regulamentar e não necessariamente fazer com que ele seja uma lei, a gente faz um decreto. Então, o Codema ele pode puxar esse decreto e encaminhar para a secretaria conduzir isso dentro do executivo. Mas eu acho que seria interessante regulamentar tudo direitinho, os critérios para ser, quando que isso vai acontecer no ano e tudo mais, para a gente conseguir fazer uma. Pode ser feita até uma cerimônia de entrega em algum momento. Então, eu acredito, eu não sabia que a moção teria que ser dada pela Câmara, mas, enfim, já que existe isso, a gente tem que regulamentar e acho que não pode nos chamar de moção. Então, a gente tem que pedir, a gente tem que pensar num jeito melhor de nomear a nossa premiação. Nesse caso, então, de forma regulamentar, a gente provavelmente esse ano a gente não consegue aplicá-lo, mas se a gente se organizar para o próximo ano e até com os nossos membros completos, a gente consegue estabelecer, criar essa premiação para o ano que vem. Júlia, no caso, você tem alguma ideia de como faria isso?
Então, como o Nilton falou, o nome que era chamado é Prêmio Ambiental, né? Parece que ele disse aí. Eu tenho até sugestão de nome, que é um casal de idosos que moram em Glicério, que fizeram um reflorestamento bem bacana. Então, já seria essa a minha indicação, assim, para votação. E aí a gente verificaria isso assim que os outros conselheiros chegarem, né, e assumirem, a gente votaria. Seria mais para o ano que vem mesmo. Ah, sim, então a gente pode ficar definido assim. A gente coloca como as nossas metas, né? Assim que o conselho estiver completo, assim que a gente estiver reestruturado e até ter inclusive a gente tiver o fundo também todo organizado, a gente consegue organizar e até como a própria secretária contou, a gente organizar na forma de decreto, com tudo regulamentado direitinho para que a nossa premiação seja válida dentro do município. Em relação a essa premiação, todo mundo concorda, está de apoio, tem algum apontamento? Vocês concordam, aprovam que seja levantado isso, que a gente seja criada essa premiação? De acordo. Então, no caso, a gente vai levar, assim que nossos membros estiverem completos, assim que o nosso conselho estiver completo, a gente vai levar isso para o governo. Prosseguindo, e no caso, nossa última pauta, agora eu convido a secretária Caroline Teixeira Lopes, secretária de Sustentabilidade e Ambiente, para falar sobre o balanço das atividades da Secretaria do Meio Ambiente neste ano, falar principalmente das principais ações que foram tomadas e avanços, e fazer um balanço do trabalho desse ano. Passo a palavra para a secretária, Carolina. Gente, boa noite de novo. Bárbara, eu consigo apresentar? Acho que eu consigo, né? Vou tentar aqui. Consegue sim, é só compartilhar a tela aí. Vocês Consegue, estão é só compartilhar a sua tela. Na hora que vocês estiverem vendo, vocês me avisem, por favor. Para mim já parece que está compartilhando. Eu não estou vendo, não está aparecendo nada para mim, não. Aqui está aparecendo. Tem mais alguém vendo, gente? Também está aparecendo, eu estou vendo. Então tá. Então eu vou começando, se eu travar Eu minha não estou internet vendo, caiu. não. Alguém está vendo? Eu não estou vendo sua apresentação, não. Ah, agora apareceu. Apareceu? Então vamos lá. Agora Eu apareceu. tentei ser bem sucinta na minha apresentação, fiz o mais breve possível para a gente não se estender muito também. Mas aí de qualquer assunto falado, eu peço que se alguém tiver alguma dúvida, que fale junto comigo, né, que aponte para se manifestar, para que a gente consiga se fazer entender. Então, primeiro eu vou apresentar o trabalho feito pela Secretaria ao longo do ano e no finalzinho o que a gente planeja para 2022. Então, logo de cara, antes de eu passar o primeiro slide, só para falar que a Secretaria teve problemas financeiros durante o ano. A gente teve um caixa que não supriu a nossa demanda, e aí por conta disso a gente ficou agarrado em algumas questões, não deu para fazer todo o planejado. E aí, como em janeiro a gente não teve nenhum assunto relevante, em fevereiro a gente teve a primeira capacitação do grupamento ambiental feita por essa gestão, que foi uma capacitação sobre atos de fiscalização. Em março, a gente começou a reconduzir o processo de reflorestamento em São Joaquim, então hoje a gente tem uma terceira área sendo reflorestada lá. Também em março, a gente teve a troca da empresa responsável pela coleta de resíduo úmido. Não sei se vocês vão se lembrar, mas a gente tinha muito problema com a coleta. A gente tem até um processo judicial com essa empresa. Então, em março, a gente conseguiu
uma brecha judicial para rescindir esse contrato. E a partir de então a gente trocou e o número de reclamações em relação à coleta de resíduo úmido reduziu consideravelmente. Em março a gente também teve o anúncio de um carro pelo governo do estado. Apesar desse carro ter sido anunciado em março, ele ainda não foi entregue, ele não tem data de entrega. Em março também a gente formou a comissão do PROMEA. O que é o PROMEA? O PROMEA é o Programa Municipal de Educação Ambiental. Então, hoje a gente tem uma comissão que alguns membros passaram por um processo de capacitação para que a gente consiga implementar o programa em si e ações voltadas para a educação ambiental. Em abril, entre abril e maio, a gente envia as informações para os sistemas nacionais e estaduais de informações ambientais. Então, a gente teve o CNI, que é um sistema de gestão de resíduos sólidos, o ICMS ecológico, o ICMS verde, e o SNIS, que é um sistema de informação de saneamento. Então, todas essas informações enviadas são enviadas em conjunto entre Secretaria de Infraestrutura, que é a parte de limpeza urbana é da infraestrutura, e a Secretaria de Sustentabilidade e Ambiente. Então, durante esses meses, a gente compila todos esses dados e envia. Em junho, a gente fez a Semana do Meio Ambiente, então a gente teve algumas palestras de forma remota, uma apresentação bem interessante que foi a da Ana, que era nossa bióloga na época, sobre as unidades de conservação. Tivemos alguns vídeos divulgados, vários posts, aí foi não só a semana, mas o mês todo a gente teve um trabalho de educação ambiental através das redes sociais. Em julho, a gente teve um avanço muito importante. Não sei se é de conhecimento de todos os membros do Podemos, mas a gente tem um inquérito civil. Eu só fiquei na dúvida se era 2008 ou 2009, que eu terminei de montar essa apresentação agora. Que é sobre o antigo vazadouro de Coatis. Então, Coatis já teve um lixão, que ele foi desativado em 2004. E a gente estava sendo cobrado pelo MP para a realização de um estudo confirmatório e detalhado do local, para ver o impacto que a gente tem lá até hoje, né, depois de tanto tempo, e qual vai ser a medida compensatória necessária. Hoje, os reflorestamentos que a gente faz em São Joaquim já são devido ao fechamento desse vazadouro. Então, é o TAC do lixão que a gente fala, que é um termo de ajustamento de conduta. E aí, em julho, a gente conseguiu liberar uma verba de aproximadamente 200 mil para realizar esse estudo. E aí, também, em julho, a gente teve uma liberação para a pavimentação da Rua Frisolina. A pavimentação ainda não saiu, mas o processo de licenciamento ocorreu e vai reduzir um pouco os problemas que a gente tem ali na rua. Em agosto, a gente assinou o contrato para a realização de um estudo similar ao do vazadouro na ZEM. A gente teve um despejo de escória na ZEM e embargou todo o processo de licenciamento ambiental da área. Então, a nossa zona industrial, que é um processo de 2012, está parado até hoje e não foi liberada. Né? A gente não tem liberação para instalar indústrias ali e a gente está tendo uma procura muito grande de indústrias para aquele local. Então, com base nisso, a gente retomou o processo para conseguir liberar a ZEM. E aí, lá em agosto, a gente conseguiu assinar esse contrato. E aí, em agosto também, a gente conseguiu locar um carro para a secretaria em conjunto com o grupamento ambiental. O carro da secretaria, o próprio, né? Estava com diversos problemas, hoje ele está parado, até que a gente consiga fazer a manutenção. Em agosto saiu o aluguel e a gente conseguiu alugar um para atender a demanda dentro do possível, até que consiga fazer a manutenção do carro próprio e até que chegue o carro do Estado. Em setembro, um ponto importante foi a divulgação do projeto Ciência Cidadã. E aí eu não coloquei aí, mas um dado interessante é que em outubro eu recebi a informação de que o nosso projeto está no mapa nacional de projeto de incentivo à pesquisa científica, né? Então, não tem mais nenhuma cidade na região com um projeto do tipo cadastrado nesse mapa. E o nosso está lá. Se vocês entrarem depois, tem um link. Eu posso até enviar
o Paulo enviar para o grupo para vocês, vocês conseguem acessar o projeto Ciência Cidadã, o Mapa Nacional. E aí, em outubro, a gente finalizou a revisão do Código Ambiental, que o Podemos até colaborou com esse processo de revisão. Então, hoje o processo de revisão, como ele é uma lei muito extensa, está na PGM para ser analisada, para que ela não seja realmente uma lei com capacidade, com condições de ser aplicada. Acabando o processo na PGM, ela desce para a Câmara para aprovação, né? A gente teve também a capacitação da Brigada de Incêndio, então hoje a gente tem pessoas fora do agrupamento ambiental e fora da Defesa Civil, com condições de intervir em caso de um combate, né, de uma queimada numa unidade de conservação. Então a gente teve uma turma, eu acho que fora o grupamento, de uns 8 ali, que hoje estão disponíveis para ajudar nesse combate. E também em outubro a gente fez uma parceria com a ONG Crescente Fértil. É uma ONG que atua aqui na Serra da Mantiqueira. E a gente trouxe para a Coatis o projeto Conservador da Mantiqueira. O que é esse projeto? Ele é um projeto onde a gente que fala sobre o mercado de carbono. Então, os produtores rurais de Coatis se inscrevem no projeto e eles conseguem fazer recuperação de áreas dentro da sua propriedade e receber por isso futuramente. E aí a secretaria fez a ponte entre a ONG e os produtores, mas a ligação, o contrato é fora da prefeitura, né? É entre eles. Mas foi um passo muito importante que permitiu a gente ter um acesso maior aos produtores, tendo em vista que Coatis é uma cidade rural, né? A gente tem muito produtor. Foi um passo muito importante. Em novembro, foi o mês que a gente mais teve ações. Então, a gente participou do Ação Coatis, que foi no dia do aniversário da cidade, né? Foi um projeto encabeçado pela assistência social, mas com todas as secretarias participando. Então, a gente fez educação ambiental durante o evento. A gente fez a assinatura do contrato do Vazadouro, que eu falei sobre a verba lá atrás. Então, hoje a gente tem um contrato assinado. A empresa tem um prazo mínimo de 12 meses para executar, se eu não me engano, o prazo máximo de 16. E aí, esse estudo ele tem que ser realizado a cada 4 meses. Então, eu tenho que realizar ele 4 vezes, entre 3 e 4 meses. Então, eu tenho que realizar ele 4 vezes para conseguir ter um resultado final e assim enviar para o INEA e para o MP, que a gente tem essas duas instâncias para prestar esclarecimento sobre o vazador. Agora, em novembro, também a gente teve a assinatura de atos para aquisição de lixeiras de resíduos especiais. Então, a partir de janeiro, a gente começa a instalar em alguns pontos lixeiras para pilhas e baterias, lâmpadas e resíduos eletrônicos. A ata para lixeiras de modo geral, né, nas praças e em todo o município, assim como lixeira para as escolas e para as áreas rurais, é um processo que já foi aberto, mas a gente está tendo muita dificuldade na cotação. Então, apesar dos dois terem sido abertos muito próximos, a gente não conseguiu finalizar isso ainda, porque a gente não está conseguindo empresa para cotar isso. Em novembro também a gente recebeu o Limpa Rio, né? Então, o programa do Estado veio para Coatis e a gente já desassoreou alguma parte dos nossos córregos, né? No centro ali já foi feita a limpeza. E é isso no mês de novembro. A gente teve também em novembro a liberação de uma área para instalação do projeto Cílios do Paraíba. Esse projeto é um projeto da GEVAP, Coatis foi contemplado. Por algumas questões a gente quase perdeu o projeto por dificuldades na área de implantação, então a gente teve que fazer uma pequena mudança na área de implantação. E agora, em novembro, a gente conseguiu, a empresa assinou o contrato com a GEVAP, a gente começou a liberar a área para
instalação do projeto. Então, eu acredito que no primeiro semestre do ano que vem o projeto começa a se instalar e até o final do ano está liberado. Então, isso é uma construção de uma praça com árvores e tudo mais. Ela tem um jogo de tabuleiro ali, ela é toda ambientalmente correta, é toda bonitinha. E aí, durante o ano de 2022, ela vai ser entregue. E é uma informação importante também, em novembro a gente teve a reforma administrativa. E aí, com a reforma administrativa, a gente ganhou dois novos membros na secretaria. Então, pensando já no processo de licenciamento ambiental, quando o município conseguir licenciar. Hoje a gente tem um chefe de licenciamento e fiscalização, e pensando na questão de resíduos, né? Geração de resíduos, o gerenciamento de resíduos é um problema para a gente hoje. A gente tem um chefe de resíduos sólidos. E aí, agora em dezembro, a gente vai ter um acordo assinado com o ITERJ, onde o ITERJ vai... ITERJ não, gente, é IFRJ, eu tô com o ITERJ na cabeça, desculpa. IFRJ, a gente vai assinar um acordo agora com a IFRJ, onde a IFRJ vai fazer com que seus alunos realizem estudos e pesquisa dentro das nossas unidades de conservação. Então, o objetivo desse acordo é fazer com que a gente consiga desenvolver projetos, né, de pesquisa dentro das nossas unidades, para que a gente conheça ainda mais as nossas unidades. A gente tem muita coisa para conhecer e para mostrar para o mundo dentro de Coatis. Além do mais, a gente pretende fazer um projeto de educação ambiental a partir desse acordo firmado com a FRJ. A gente teve em dezembro também, agora essa semana, a capacitação de novos membros para o grupamento ambiental. Né? O grupamento ambiental teve uma redução do número de membros e a gente fez essa capacitação para conseguir aumentar o efetivo de novo. Agora, em dezembro também, essa semana, a gente teve a publicação do primeiro projeto do Ciência Cidadã, que foi o projeto da Maia. Então, ela realizou o projeto um tempo antes, a gente conseguiu publicar ele agora como Ciência Cidadã. O projeto está à disposição no site da Prefeitura, e aí, em breve, a gente vai fazer a emissão do certificado de participação para ser entregue para os participantes, né, para quem realizou o projeto. E aí, também, em dezembro, agora, a gente teve, né, o lançamento e divulgação do projeto Horta Urbana. Foi uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Esse projeto nada mais é do que a gente corre atrás de áreas que não estão sendo utilizadas dentro do município e coloca elas à disposição de quem deseja fazer o plantio dentro do município. Então, é uma forma da gente tentar gerar renda para a população e também fazer com que esses terrenos não fiquem sujos, né? Sendo um local para se descartar entulho e com a proliferação de insetos ali. Então, a gente está atuando junto com a Secretaria de Governo e com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Alguém tem alguma dúvida, gente, até então? Bom, já que ninguém se manifestou... Secretário, Sim. desculpa, eu estou procurando o negocinho de levantar a mão. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Uhum. Vocês colocaram que vocês deram entrada na ata para as lixeiras, né? E aí eu queria saber se relacionado às lixeiras, vai ter algum programa de, não sei, de educação ambiental, alguma coisa voltada para a população, porque a população, ela destrói as lixeiras, né? É uma questão que já tiveram outras lixeiras, principalmente na praça, e acabou que foi destruído. Eu não sei se foi vandalismo, se foi, o que aconteceu, mas aí, pensando nisso, dessa para que as lixeiras que vocês comprem não sejam também, sofram com isso. Vocês pensaram em algum tipo de projeto de educação ambiental voltado para a população? Alguma coisa relacionada a isso? Então, essa primeira leva de lixeira que a gente vai instalar, como são de resíduos especiais, eles vão ficar dentro das repartições públicas e dentro das escolas. E aí, para a segunda leva, que a gente está tendo dificuldade na aquisição,
que são as lixeiras das praças, né, e da área rural e tudo mais, a gente vai, né, a comissão do Promea vai elaborar um projeto de educação para conseguir, assim que a gente, até mesmo antes de a gente fazer a instalação, começar a conversar com a população sobre. E aí, você falou de educação ambiental, eu lembrei de uma pauta que eu coloquei. Em novembro, a gente fez uma educação ambiental com as escolas. Então, os funcionários das escolas, a gente já fez essa educação para vir com a instalação dessas lixeiras agora em janeiro. Eu não sei quem levantou a mão, porque eu não consigo ver daqui. O Newton. O Newton levantou a mão. Newton, pode falar. Só uma dúvida, essas lixeiras vão ser no padrão reciclável, não reciclável e compostável, ou vai ser aquela vermelho, amarelo, azul, aquela que é toda colorida? Então, a segunda leva vai ser no padrão de separação, de segregação de material. A primeira, como a gente está lidando com resíduo eletrônico, lâmpada e pilhas e baterias, elas vão ter identificação. Na segunda leva, a gente vai fazer, o objetivo é fazer a segregação dos materiais dentro das escolas. As que a gente for levar para as áreas públicas, não. Vai ser lixeira simples mesmo. E aí, no futuro, a gente quer implantar o projeto de compostagem. Então, vai ter uma lixeira já dentro das escolas, né, dentro das unidades públicas, para compostagem, para no futuro a gente conseguir fazer o projeto de compostagem acontecer. Júlia, pode falar. A Júlia levantou a mão, acredito que pode passar a palavra para você. A minha dúvida é com relação ao ICMS ecológico. Eu queria saber se o município conseguiu atender os critérios e o que a gente pode esperar de repasse de verba do ICMS ecológico. Vamos lá. Sobre o ICMS ecológico, a gente tem duas questões que complicam muito o município hoje. A gente tem uma ET que não está funcionando, né? A Bárbara, como membro da Secretaria de Infraestrutura, a nossa ET não funciona. E a gente não consegue comprovar o nosso descarte de resíduo reciclável. Então, hoje a gente, na prática, a gente tem uma coleta seletiva que não funciona, porque a gente não consegue comprovar porque o grupo de catadoras ainda não está regularizado. Então, por mais que a gente... o que a gente recebe hoje em relação ao ICMS, ele é um valor bem aquém do que o município tem condições de receber. E aí, uma observação importante é que o ICMS ele muda as diretrizes e as regras dele todo ano. Então, nesse último ano, a gente teve uma pontuação que eles criaram uma questão relacionada a mananciais. A gente não tem manancial, não tem praia, não tem mangue, não tem nada. Então, a gente acabou diminuindo. Hoje, o município, se eu não me engano, ele está na posição 70 do ranking. Ele estava, acho que 72 ou 73, a gente está na posição 70 hoje. Apesar da gente ter subido, a nossa arrecadação não mudou muito. E aí, uma questão que a gente tem hoje, a gente não tem a lei do repasse ainda. Então, essa arrecadação que vem não vai direto para a secretaria, ela vai para o cofre geral. Se eu não me engano, esse ano a gente recebeu do ano passado 728 mil, e o ano que vem a gente recebe 770 mil. Algo em torno disso, eu não vou lembrar de cabeça. Mas para a gente conseguir aumentar efetivamente a arrecadação do ICMS, a gente tem que fazer o nosso sistema de tratamento de esgoto funcionar, que envolve toda a coleta e o tratamento. E aí já é um processo que o setor de saneamento está correndo atrás. Hoje a gente tem um contrato para assinar eu nem sei se é para assinar porque deu problema na licitação, mas a gente teve uma licitação para manutenção da ET, e a gente precisa que a nossa coleta seja efetiva através da regularização da cooperativa. E aí um ponto também que a gente tem um terceiro problema é em relação à captação de água. Hoje a gente não tem outorga de captação de água. Então, na teoria, o município não tem autorização para captar e tratar a água que a gente trata. A gente só tem
autorização do Paraíba, se eu não me engano. Newton, pode falar? Você pediu a palavra? Então, apesar do fundo ir lá para a conta geral do executivo, ele é aplicado na área de meio ambiente ou como é que funciona isso? É uma pergunta Hoje, até meio até uma pergunta meio, se você não quiser responder também, porque eu não sei como é que funciona a tramitação aí, mas é porque a gente vê que então, alguns municípios, quando vai para conta geral, isso evapora, né? Sei lá, entra 700 mil, 200 vai para o meio ambiente, os outros 500 vira N coisas. Aí por isso que eu sim, estou perguntando, só para desencargo de consciência. hoje o dinheiro do fundo, ele não, né, o dinheiro do CMS, ele não sustenta a secretaria. Eu não sei ao certo quanto que ele hoje, se a gente for separar, né, se a finanças falar assim, não, o dinheiro do fundo é de vocês, a gente não vive só com isso. O dinheiro do fundo mal paga os nossos gastos do fundo. O ICMS mal paga os nossos gastos com coleta. Então, hoje, se a secretaria for viver só com o que vem, porque chega para a gente e a prefeitura acaba suplementando mais. Hoje, por exemplo, eu não vou saber de cabeça o valor exato, mas a secretaria rodou em 2021 com aproximadamente 1.300.000, 1.400.000. A gente não conseguiu fazer muita coisa. Para o ano que vem, eu já fiz o planejamento pensando em algumas ações de educação ambiental, pensando em N coisas, e aí eu solicitei um orçamento maior. Só que a questão do orçamento maior depende do caixa total. Então, hoje, de forma indireta, o valor vem para a secretaria, porque a gente tem muito mais do que isso. Mas o objetivo é chegar num nível de ICMS em que supra a nossa demanda e que sobre, para que a gente possa exigir ele. E aí a gente está correndo atrás, revendo essas questões que estão atrasadas, de ET, ETA e coleta seletiva. É bacana. Eu acho isso aí bem importante para o município. E eu não sei também, eu acho que depois também, quando, né, um próprio município puder licenciar e a questão também de poder estar gerando, né, poder estar multando essas coisas, eu acho que aumenta um pouco a arrecadação. E eu não sei, eu vou falar em nome do conselho aqui, o que o conselho puder ajudar aí para poder apoiar aí, tá caminhando junto com a secretaria aí com relação a essas situações aí, o que for preciso aí. Às vezes, né, até a própria secretaria fica sem jeito de estar lá cutucando para poder fazer as coisas acontecer, dá um alô no conselho aí que a gente ajuda a brigar também. Porque o conselho está aí para isso, né? É para apoiar, para tentar fazer as coisas, né, minimamente tá rodando aí. Então, hoje a gente buscando licenciamento, assim que o município conseguir liberação para licenciar, a gente vai precisar trabalhar em conjunto, porque o conselho acaba opinando na questão do licenciamento, a gente precisa capacitar, né, os membros. A gente está correndo atrás de capacitação e assim que possível eu disponibilizo até para os conselheiros que puderem participar desse processo para auxiliar na condução desse processo de licenciamento. Caroline, Oi. secretária, conforme... Não, gostaria de falar, conforme você apontou aí, na verdade, a gente abriu esse ano, a gente avançou no setor de saneamento, a gente avançou bastante em relação à outorga, que estava parado já tinha um tempo, então esse ano a gente conseguiu abrir, só que acaba que a gente tem outras pendências e a questão da falta de arrecadação também é um dos problemas que acaba embarreirando a gente, porque não sei quem acompanhou, mas como eu apresentei na questão do plano de saneamento básico, a gente tem uma arrecadação muito baixa, perto do que a gente gasta com o setor de saneamento, e ainda assim a gente ainda tem conseguido fazer alguns avanços. Em relação à infelizmente a gente ainda não tem previsão, porque a gente até está com algum processo em andamento para fazer um projeto, mas como a gente também depende de verba para poder conseguir isso, então a gente não sabe quando a gente vai conseguir
colocar a ET 100% para funcionar, porque ela está com problemas tanto na estrutura dela, quanto também em problemas de coleta. Então, a gente precisa também aumentar, no caso, a arrecadação para isso. Então, a gente precisaria de um orçamento um pouco maior também, até para podermos pontuar melhor no ICMS verde. E aí seria um problema também, então, em relação a essa, seria complicado estabelecer um prazo. Mas a gente vai tentando, Bárbara. Pode falar. A gente vai tentando, né? A gente vai lutando. Pois é complicado. Em relação à coleta, eu vi que você falou sobre a coleta de recicláveis. Eu queria até perguntar, porque eu até tive contato com a Beatriz, né, até questionei, porque a questão da coleta, teoricamente, aqui no meu bairro, ela deveria passar toda sexta-feira, né? Mas tem sexta-feira que passa e tem sexta-feira que não passa. Então, inclusive, eu até cheguei a reclamar com a Bia que eu cheguei a colocar numa sexta-feira a coleta lá fora, estava chovendo, a chuva acabou, tipo, enchendo toda a minha coleta, danificando até tinha papelão no meio, né? E aí a coleta não passou. E aí eu queria saber se vocês têm alguma coisa, tipo, dessa não frequência do caminhão. Tem alguma previsão, por que acontece isso? Não sei. Ô, Bárbara, normalmente, não vou falar que é isso, mas pode ser. Quando chove e molha o material, às vezes eles não coletam se eles verem o papelão. Então, às vezes eles podem ter olhado o papelão, terem passado e não coletado porque está úmido. E a gente não consegue reciclar mais. Mas não, sim, eu entendo. Em mas relação em relação a coleta de não ter passado, aí eu não sei te dizer. Então, quando acontecer isso, né, eu amplio para todos os membros, quando não passar, liga pra gente, porque às vezes o caminhão passou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, ou a gente teve algum problema no caminhão. Mas o nosso problema em relação hoje à coleta de reciclável é que como o grupo de catadoras não está regulamentado, a gente não consegue comprovar que dá a destinação final correta. E aí a gente abre para diversas questões. Uma vez que eu não tenho nada regulamentado, eu não consigo melhorar a situação delas, eu não consigo brecar ou tentar impedir o acesso dos catadores de fora. Então, hoje a gente tem muito catador que vem de outras cidades, de Porto Real e tudo mais, até de Coatis, que fazem a coleta por conta própria. Tem alguns que têm parceria com o comércio. O comércio não entrega para a gente, entrega para eles. Então, por conta disso, além dessas questões de, às vezes, o caminhão quebrar e tudo mais, a gente não consegue comprovar a coleta. Então, hoje, o nosso problema com coleta é isso, a não comprovação de que ela acontece. E aí, a gente gera diversas outras. Inclusive, no meu bairro aqui tem uma senhora que coleta, sim, por conta própria. É um dos nossos problemas. Entendi. Mas vamos para 22. Isso, é isso que eu ia falar, para prosseguir com as metas para 2022. Então tá. Para as metas de 2022, eu tentei ser sucinta e pensando não muito no orçamento, que é claro que se a gente tiver o orçamento desejado, as coisas acontecem mais fácil. Então, para 2022, a gente vai rever parte da nossa legislação ambiental, e aí já começamos a fazer isso agora em dezembro, então a gente começou a rever algumas leis que não são possíveis de ser aplicadas. E aí, através dessas leis, a gente pretende fazer projetos, né? Fazer com que programas e projetos aconteçam. A gente pretende melhorar no ranking do ICMS, né? Dentro do possível, porque tem o que causa mais impacto ainda está um pouquinho atravancado para a gente. Elaboração e implantação de projetos. Então, hoje a gente já tem um projeto em fase inicial com a Secretaria de Educação para ser implantado nas escolas. A gente vai, né, a comissão do PROMEA, a gente vai ter um projeto de educação ambiental mais efetivo, mais forte. E a gente tem um projeto de preservação ambiental relacionado às nascentes. E aí, nesse projeto, a gente tem que rever a legislação.
Então, a gente está revendo parte da legislação para conseguir implantar esse projeto. Um dos objetivos para 2022, e aí isso realmente depende do orçamento para o ano que vem, é abrir o horto para visitação, a gente conseguir se organizar para que, com certa frequência, a gente consiga levar grupo de pessoas até o horto para que eles conheçam o que a gente tem aqui em Coatis, comunidade de conservação. Boa parte dos moradores de Coatis não sabem que a gente tem 4 unidades de conservação aqui. Então, o objetivo é realmente mostrar o que a gente tem. Então, e aí depende um pouquinho mais, isso aí é uma questão que depende de verba, porque a gente tem que fazer a limpeza de trilha, tem que fazer a sinalização e tudo mais. Mas é um objetivo para 2022. Para o ano que vem, isso aí vai acontecer. Fornecimento de equipamento pelo equipamento ambiental, que esse ano ficou atravancado por conta de verba. E a gente tentou com o governo do estado, a gente não conseguiu fornecimento pelo governo do estado. Então, ano que vem, a gente consegue isso com um recurso próprio. O incentivo à pesquisa dentro das unidades de conservação, isso com a abertura do horto e com esse acordo assinado com o IFRJ. Então, a gente vai trazer as nossas unidades, levar as nossas unidades para o centro de pesquisa, né, para que as pessoas possam vir aqui pesquisar. Aquisição de materiais de informática, que aí a gente consegue melhorar a situação do agrupamento e da secretaria, que a gente tem dificuldade hoje em relação a isso. E aí eu coloquei melhoria, mas é até implantação de um viveiro de mudas efetivo, porque a gente não tem um viveiro de mudas, a gente tem um local onde a gente guarda as mudas que a gente recebe através de compensação ambiental ou doação. Mas a gente não consegue fazer a produção de mudas. Então, para o ano que vem, a gente pretende fazer isso para conseguir até fazer a doação de mudas para a população. Então, eu fui bem sucinta e tá tudo que a gente pretende fazer. É óbvio que se a gente tiver um orçamento maior, a gente consegue implantar mais coisas. E aí o nosso foco ano que vem é na educação ambiental dentro das escolas, que a gente consiga, através das crianças, levar a educação sobre os 5 R's, né, para que a gente consiga fazer uma melhoria na segregação do material para as famílias. E é isso, gente. Muito obrigada, secretária, pela apresentação sobre realmente, como eu também trabalho na prefeitura, eu sei como o orçamento acaba engessando, a gente acaba travando a maioria dos nossos projetos. Então, realmente, espero que vocês consigam um orçamento maior para conseguir realizar isso. E eu acho, sim, que a questão da educação ambiental é uma dos principais, um dos principais coisas mais importantes, no caso. E até com agora a volta das escolas, seria bom focar nisso. O Newton gostaria de falar? Pode falar, Newton. Gente, eu vou pedir desculpa, eu vou ter que me ausentar da reunião, porque minhas 2 crianças acordaram. E aí eu vou ter que dar um suporte aqui. Eu acho que eu não vou conseguir voltar mais a tempo. Eu só queria falar 2 coisas rapidinho. Uma é com relação à legislação ambiental, que a secretária comentou. Isso seria alguma coisa específica voltada para fiscalização, seria, né? Tipo, igual tem a lei de crime ambiental e a lei estadual voltada para isso. Então, a nossa de fiscalização já é a revisão do código, que vocês já contribuíram, e essa que a gente está revendo são questões mais específicas. A legislação relacionada à nascente municipal, que a gente tem uma legislação hoje que a gente não consegue aplicar, e a gente mudando a legislação, a gente consegue fazer um projeto de recuperação de nascente. Uma legislação relacionada a maus tratos, que a gente não tem hoje, específico para isso. Tem uma terceira. Não vou lembrar a terceira que a gente reviu essa semana. Mas são casos mais específicos. A revisão geral a gente já fez através do código. E aí agora a gente vai apontar coisas menores que não estão inseridas no código. Ah, perfeito. E teve uma outra coisa que você falou, com relação ao viveiro de muda, que é só para mim não tomar tempo também.
Quando eu estava lá no parque, a gente tentou criar um viveiro de mudas lá, mas parece que para montar viveiro de mudas é um pouquinho criterioso. E aí eles sugeriram uma outra coisa, um outro nome parecido como viveiro de mudas, mas não viveiro. Porque diz, segundo, né, quando se tem que montar viveiro de mudas, você tem que ter comprovação da onde está vindo a semente, é uma burocracia muito grande. Então, isso aí é só para você dar uma pensada aí e tentar, tipo, sei lá, pensar num nome, um floresta escola, alguma coisa assim, para não. Eu não sei, né, se o município também talvez tenha a intenção mesmo de montar um viveiro, entendeu? Mas talvez seria um caminho mais rápido de você produzir essas mudas não sendo um viveiro e depois evoluir para o viveiro, entendeu? Não, sim, realmente viveiro de muda é algo mais complicado, mas eu citei o nome porque a gente ainda vai ter que pensar no nome de um programa, de um projeto para fazer isso. Mas essa parceria que a gente fez com o IFRJ, eles fazem a produção de mudas lá dentro do IF. E aí um dos objetivos da parceria é isso, a gente conseguir pelo menos trazer as sementes para cá, já registradas, já tudo bonitinho, e conseguir reproduzir aqui. Bacana. Então, gente, eu vou me despedindo aí. Obrigadão, obrigado, secretário, obrigado a todo mundo aí, tá? É sempre um prazer estar com vocês. Uma boas festas para todo mundo aí. Eu vou ter que dar um corre aqui, porque as crianças aqui é difícil, né? 2 pequenininhos é complicado. Boa noite, Newton. A gente também já deve estar encerrando. Vamos para os informes finais. Então tá bom, então. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau. Alguém tem alguma coisa acrescentada a falar da secretária? Alguma dúvida? Acredito como ninguém se manifestou. Acredito que eu gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer a participação do secretário e dos demais membros e também dos ouvintes da sociedade civil. Agradecer por esse ano, no caso de plenária, né, quem esteve presente durante as nossas reuniões, e que a gente vai tentar, para o ano de 2022, fazer o conselho de fato mais ativo, mais atuante. E para isso a gente precisa que os membros sejam mais atuantes, mas desde já eu agradeço a quem participou durante todo o ano. O PR não pôde estar presente hoje, mas acredito que ele também gostaria de agradecer a todos que participaram, todos os membros e pessoas da sociedade civil que participaram, a nossa secretária, a secretária de Sustentabilidade e Ambiente, pela fala e acredito que tenho votos de que possa realizar todas as metas para 2022. Muito obrigada, gente, pela participação de todos. Obrigada, Bárbara. Me coloco à disposição sempre que vocês precisarem ou quiserem alguma informação. Estou aqui, só me chamar, só me ligar, só comparecer à secretaria. A gente está aqui para trabalhar em conjunto e fazer com que o nosso meio ambiente seja, como que eu posso falar? Tenha a devida atenção, né? Que hoje a gente sabe que a área ambiental não é vista com bons olhos, a gente é visto como um povo chato, que fiscaliza, que dá em cima. Mas que a gente consiga mudar essa visão e consiga atrair os olhares para esse nosso lado. E por último, gente, antes de encerrar, eu gostaria só de informar que as nossas últimas reuniões, para quem quiser ter acesso, as nossas últimas reuniões, elas estão disponíveis no YouTube. Então, quem quiser lá dar uma olhada, pode sugerir alterações ou correções, fica à vontade para ir lá no nosso canal, só procurar Codema lá, que eu acredito que vocês vão achar fácil. E pode também mandar para a gente, pessoas da sociedade civil, pessoas do governo que não são membros, mandarem para a gente sugestão, que a gente também está aberto a isso. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Então, boas festas, bom Natal, feliz Ano Novo, que essa foi a nossa última plenária. Muito obrigada, gente.